Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme Bussadi e nós estamos iniciando hoje um podcast que fala sobre medicina e sobre saúde no geral. Então, esse é o nosso primeiro episódio e eu estou com um convidado, ou melhor, com uma convidada aqui muito especial para mim. Fiz questão que ela fosse o primeiro convidado porque ela participou da criação de tudo isso e vai participar com a gente aqui ao longo de outros episódios também, várias vezes, assim espero. E o nosso tema hoje, para começar, é sobre mastologia, ciência que estuda as mamas, né? Então, estou com a doutora Mônica Travassos, mastologista e especialista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mônica, é um prazer ter você aqui. Então, Guilherme, muito obrigado. É meu, tudo bom? Estou muito feliz que é você a primeira. Para mim é excelente. Nossa, é engraçado, né, pensar que como é que a gente ia chegar a esse ponto, né? Um dia a gente estaria assim, frente a frente, podendo conversar, falar sobre as coisas e falar sobre a gente. E falar principalmente daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é a medicina. Então, a medicina com saúde é aquilo que a gente sempre espera para a gente dar para o paciente, ela ter saúde, na verdade, entre a saúde física, saúde mental, saúde daquilo que o povo precisa para continuar construindo aquilo que eles fazem de melhor. Então, viver com saúde é aquilo que a medicina quer. É isso aí, Mônica. E o nosso objetivo aqui nesse podcast é dar informação, né? Trazer pessoas especialistas em várias áreas da saúde, não só da medicina, da nutrição, da psicologia, da atividade física também, para nos trazer informações atuais e científicas e de experiência própria de cada profissional, né? Para que a gente possa informar a população que hoje em dia vai muito para a internet para procurar informações. Então, que a gente faça o melhor e dê uma informação o mais verossímil, né? Essa é a palavra, o mais correta possível. Ô, Mônica, me diz uma coisa aí, vai. Como é que você começou a tua carreira? O que te fez fazer medicina? Depois, o que te fez entrar na mastologia, se especializar em mastologia? Me conta um pouco da sua história. Vamos lá. Sobretudo aí, faz uma compilada. Na verdade, eu acho que eu não teria outra profissão sem ser médica. Eu queria ser médica desde pequena. Isso foi um grande embate na minha família, que meu pai queria que eu fosse engenheira, minha mãe queria que eu fosse bailarina. Opa, e eu... Mistura, hein? Eu queria ser médica. Eu tinha minhas bonecas, que eu achava que eu operava minhas bonecas. Enfim, eu sempre tive aquela coisa na cabeça que eu ia ser médica. Você queria ser também cirurgiã? Não, eu queria ser médica. Eu queria ser médica. O negócio meu era... Eu achava que eu ia ter alguma coisa para ajudar as pessoas e eu via isso na medicina. E eu me lembro muito bem de um fato na minha casa, que eu peguei uma folha e fiz a minha mão, né? E botei aqui, sempre eu tive essas veias assim soltadas, aí botei assim, esta aveia, que eu achava que era igual a aveia quaker, né? Essa aveia vai levar à cura do câncer. Botei papel, fiz lá e entreguei para o meu pai. Passado, aí passei... Estudei, fiz a minha vida toda. Chegou uma fase na minha vida que eu quis entrar na medicina. Como eu tive alguns acidentes, um dos acidentes eu perdi metade da visão. Nossa, nem sabia dessa. Perdi metade da visão. Então, eu falei assim, vou fazer medicina para fazer oftalmologia, porque eu queria fazer retina. Eu falei assim, não, vou para a Bélgica, vou fazer retina e tudo mais. Então, eu foquei no que eu queria. Chegando, quando eu passei, né, no dia da minha formatura, meu pai veio com um canudo e tal, na hora de receber o anel e tudo mais, ele veio com um canudo, eu falei assim, nossa senhora, graças a Deus, meu pai vai me ajudar, vai me dar um consultório, e eu já tinha comprado várias coisas assim da oftalmologia, oftalmoscópio, tarará. Eu falei, bem, eu vou fazer a oftalmologia, aí fiquei feliz, aí fui naquele negócio da faculdade, sai, quando eu abro, não era nada de consultório, era a minha mãozinha. Olha. Que meu pai havia guardado. Que é mais valioso que um consultório, na minha opinião. E aí eu olhei aqui assim,
essa aveia vai dar a cura do câncer. E eu estava justamente o embate, vou fazer oftalmologia, ou como eu já tinha visto o lado do câncer e da mastologia, eu falei assim, caramba, eu quando pequena estava falando sobre câncer, será que a minha vida toda era para estar aqui para o câncer de mama? Sei lá. Aí eu falei assim, caramba, acho que eu já fiz a minha escolha. Larguei tudo da oftalmologia e comecei a estudar para fazer mesmo a mastologia. Então, eu entrei no lado da oncologia, fui fazer oncologia. Dali, eu fiquei na mamografia, que no extinto Centro de Mastologia, dei laudo lá 14 anos de mamografia, ultrassom. Aprendi também laudos de ressonância. Fui fazendo punção e indo no mundo da cirurgia. E aí, não consegui me desgarrar mais da mastologia. Foi assim. E aí a gente se conheceu também. Em cirurgia. Tem muitos anos. Nossa, é bom nem falar. Deixa pra lá. Passa. Tem mais de 10. Mais de 10. Hoje em dia, mais de 10 fica bonito. Mas deixa eu te falar. E daí você também criou uma veia cirúrgica, né? Você não ficou só na área clínica. Não, fiquei. Exatamente. Foi para centro cirúrgico. Cirúrgico direto. E isso é onde que me faz feliz. Eu estou no centro cirúrgico, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar a pessoa realmente. E assim, a gente tem que... Você, quando é médico, você sabe que outro dia eu escutei até um podcast mesmo, que é do Gazola. Sim. E ele falou assim, o médico, ele precisa ser dedado. O médico... tudo na vida você pode ser, menos médico. Médico é aquela pessoa que é dedada. Eu acho que, de alguma maneira, eu fui dedada. E foi assim, porque a minha questão mastologia, a minha questão médica é tão boa quando eu estou do lado do paciente que eu não vejo outra coisa. Que maravilha, hein? Eu não vejo outra coisa. Você foi escolhida. Vamos lá. Bom, legal. Então, você sempre quis ser médica, né? E você também... Acabou entrando no ramo da mastologia, porque você também, pelo que eu entendi, estava preocupada com a questão do câncer em mulheres. Sim, sim. E daí, vou te fazer uma pergunta aqui. Responde da forma que você quiser. Câncer de mama tem cura? Boa pergunta. Guilherme... Você não esperava por essa? Não, por essa eu não esperava. Surpresa. Essa de surpresa. Câncer de mama tem cura, sim. Se diagnosticado em fase precoce, a gente tem 99% de chance de cura. O que quer dizer precoce? Então, quer dizer que a gente consegue fazer prevenção para câncer de mama? A gente consegue, mas a prevenção tem duas maneiras de prevenção. Prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária é que nem vacina. Você vai dar vacina para que você não transcorra com alguma doença, com alguma virose, vide aí paralisia, vide outros tipos de vacina que a gente faz. Então, essa seria a prevenção primária. Isso a gente não tem. Isso não tem no Brasil ou no mundo? No mundo. A gente não tem como diagnosticar não, como a gente prevenir para não ter câncer. Por exemplo, você fazer o preventivo do colo do útero, você sabe se ali vai dar alguma alteração para que a pessoa não tenha câncer de colo de útero. Vou te interromper. Na prevenção primária, então... A primária a gente não tem na mama. Nem algo tecnológico moderno para detectar alguns marcadores sanguíneos. Aí você falou a palavra. A detecção precoce é a prevenção secundária. Então vai lá. Então, a gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção secundária é isso, detecção precoce. Certo. Ou seja, a gente faz uma mamografia, que é pela Sociedade Brasileira da Mastologia, da qual eu faço parte e da qual eu atualmente sou vice-diretora da região, vice-presidente da região Sudeste. Então, a questão, a gente preconiza mamografia a partir dos 40 anos, porque a gente entende que quanto mais cedo a gente detectar, a gente está perto dessa cura que você perguntou. Então, pessoal, a doutora Mônica Travassos está aqui dizendo, a partir dos 40 anos, mamografia. Sim, anualmente. E aí você acha que o próprio ginecologista pode orientar isso ou deve procurar um mastologista também? Olha só. Ou é botar muita neura na cabeça das pessoas? Não existe neura. A pior neura que existe é você estar com câncer. Então, você quando
Tá com câncer, você tá ali estigmatizado pelo tempo, que câncer leva à morte. Não é isso. O câncer leva à morte do momento que você não trata. O câncer leva à morte do momento que você entra na depressão junto com ele. Ele leva à morte. Porque a morte não é só o morrer, finitude. É o morrer como pessoa. Então, é isso que a gente tem que modificar. A gente tem que mostrar o outro caminho. A moeda tem dois lados. Então, você mostra o outro lado da moeda. Às vezes, o outro lado da moeda, para você conseguir a felicidade, é um pouco mais difícil, mas você vai conseguir. Você não pode pensar na finitude morte final, que eu não vou fazer nada porque eu vou morrer. Não, você vai conseguir. Então, aí entra a questão do detectar precocemente, nessa prevenção secundária, para você fazer uma cirurgia menor e conseguir um tratamento ideal para você ter a cura do câncer. Aí a cura entra. Ok. Então, nessa prevenção primária, infelizmente, não temos ainda. A secundária é mamografia a partir dos 40 anos. E tem mais algum item que você poderia, assim, botar tipo uma receitinha de bolo, que se para as pessoas que estão assistindo a gente, que não são médicos, são nem pacientes, que são pessoas leigos, né? Para que eles tivessem isso na cabeça, as mulheres, maridos das mulheres, os pais mais. Você falou uma coisa super importante. O incentivo tem que ser de todo mundo, né? A rede familiar, né? É o que a gente espera. Então, o filho teria, entre aspas, que aprender no colégio que a mãe, ela deveria fazer mamografia a partir dos 40 anos. Se antes disso encontra alguma coisa, tem a ultrassonografia. Existe também outro exame, que aí é mais rebuscado, quando a gente tem alguma suspeita ou quer fazer algum planejamento cirúrgico, tem a ressonância. Tá. Mas vamos lá por partes. Okay. O que acontece com a mama, né, ao longo do tempo? A mama é uma glândula sudorípara modificada. O que quer dizer isso? É uma glândula que produz suor, que ela está modificada porque enche de cálcio ali e faz o leite. Então, essa é a intenção da mama. Por que a mama é uma glândula sudorípara modificada? É uma mama que vai dar alimentação para aquele ser, para ele com cálcio, ele estruture o osso dele e fique em pé para conseguir ter a sua alimentação mais fácil. Então, até os 6 meses, a mama deve ser dada, o aleitamento deve ser incentivado, sim, porque vai se encher de cálcio aquela criança. Claro que outros nutrientes, imunoglobulinas e tudo mais. Isso tudo tem no leite materno. Então, a gente está preparando aquele ser para ele se tornar independente, é isso. Não tem outra significância, né? A gente está preparando com a alimentação. Então, nos primórdios, nos estudos anteriores, tem algumas teorias. E uma das teorias é que antes da gente se tornar esse ser humano, antes do Neandertal, até antes do Homo sapiens, os mamíferos, né, os pródomos dos mamíferos, eles andavam de 4 e toda vez que eles estavam perto de uma presa e a fêmea estava com o filhote, ela agarrava esse filhote, botava debaixo do braço e perna para que te quer. Então saía correndo, só que não tinha comida. Então a criança, o filhote ali debaixo, a única coisa que tinha era o suor da mãe do medo. Ah, interessante, hein? E aí ficava se alimentando daquele suor. Isso é uma das teorias. Então, com o tempo, aquilo foi se transformando num nutriente para o filhote. Uma das medidas de sobrevivência dos mamíferos. Então, indo com isso, a mulher tem a mama, ela tem a linha mamária, que vem da axila até a região inguinal. Ou seja, a mulher pode ter mama desde a parte torácica até a região inguinal. Sim, tem as mamas extranumerais. Isso, mamas acessórias. Então, por vezes, muitas mulheres, o mais comum da gente ver são as mamas debaixo do braço.
que são as mamas acessórias axilares. Que às vezes as mulheres, tô gordinha, tô com isso aqui, já falei, vou tirar essa... Aquilo ali nada mais, nada menos que, na maioria, é uma mama acessória. É a remanescência do tecido mamário na sua linha ectodérmica. Bem, evoluindo isso, a mama pode vir até aqui, mas ela ficou na região torácica anterior. Por quê? Porque o homem foi saindo de quadrúpede e foi se tornando bípede. E quando ele se tornou bípede, não tinha como é que vai botar o bichinho para mamar aqui, não tem. Então foi ficando mais aqui em cima. Não que ela tenha só subido, ela foi ficando numa área onde que ela ficasse mais fácil de acomodar a criança. Bem, a mama então passa por evoluções. E uma dessas evoluções, a mama, ela vem sem nada, com o tempo ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. Então, a mama, ela começa a amadurecer por volta dos 11 anos, onde aparece a telarca. O que é o nome disso? É o primeiro broto mamário que vai aparecer na menina. Certo. É a primeira. Então, às vezes a mãe fica desesperada. Vou olhar para você, mãe que fica desesperada. Não precisa ficar desesperada. É natural que apareça esse brotinho na mama, que é a primeira mama que a sua filha vai ter. O nome disso é telarca. Então, com a telarca, a mama começa o desenvolvimento. Por isso que muitas das vezes uma mama é maior que a outra, porque foi a primeira mama a se desenvolver, é a telarca. E depois ela toma a textura, com textura, o tamanho ideal daquelas duas mamas. Bem, a mama, ela vem densa. O que é isso? A mama muito cheia de parênquima mamário, muito tecido mamário. Porque qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo do ser humano? A gente tem que pensar. A gente, assim, pensando nas coisas. Na verdade, a gente está ali condicionando que a espécie, ela continue. Sim, a procriação, e aí... Né? Então, por que somos seres humanos? A todas as espécies, olha só, a gente tá para procriar e alimentar a prole. Exatamente, para a gente não deixar extinguir nós como seres humanos, ok? Então, aquela mama, ela vai dar a alimentação para a futura prole. Então, tem tecido mamário. Esse tecido mamário, ao longo do tempo, ele vai amadurecendo. E esse amadurecimento, quando a mulher é fecundada, essa mama, ela se engurgita e tem leite, assim, a grosso modo falando, para dar alimentação para a criança. Então, ela chega a um status de amadurecimento quando ela vai aleitar. Então, a mama, ela é densa. E depois do aleitamento, você vai ver muito no teu consultório, que você sabe que sim, a mulher fala assim, poxa, depois que eu tive meus filhos, minhas mamas caíram. Caiu, sim. Eu quero botar uma prótese para minha mama ficar bonita como era. Mas o que aconteceu? Depois desse engurgitamento pelo leite, a mama, ela se engordurou. Não porque ela ficou gorda, engordurou porque é um processo de envelhecimento da mama. Então, ela depois, vamos supor, se ela engravida de novo, a mama volta a se reestruturar, de ficar grande, depois ela cai de novo. Então, ela começa, essa maturação da mama, ela começa a se engordurar. A mama, ela vai sofrendo estágios. Enquanto ela é densa, na mamografia, ela é muito densa. Então, ela é muito branca na mamografia. Então, por isso, uma das razões que antes dos 40 anos, a gente não costuma fazer muita mamografia, que ela não tem tecido gorduroso o suficiente para a gente ver notar algumas diferenças, alguns sinais diretos que vão falar, tipo, nódulo, microcalcificação. Então, a gente precisa ter uma mama moderadamente lipossubstituída para conseguir ver na mamografia algumas alterações. Então, a partir dos 40 anos, isso é o ideal. Ok. Antes disso, ultrassom. Ótimo. Então, para a gente definir aqui, a prevenção secundária do câncer de mama vem com ultrassom antes de
dos 40 anos. Mamografia depois. Sim. E o exame que a mulher mesmo faz, o autoexame, ainda se faz ou não? Faz. O que acontece é o seguinte, a gente não Antigamente pode devia ter propaganda autoexame. Mas o que acontece, na verdade? Para você dar esse encargo para a mulher precisa conhecer muito a mama. Então, a gente até modificou um pouco esse nome. Eu queria saber. Não é mais não é que não seja mais autoexame, mas é o autoconhecimento. Porque a mulher precisa conhecer. O que adianta? Vai debaixo do banho, vai lá e encontrei uma coisa. Pronto, desesperou, acabou o banho da mulher, ela não consegue trabalhar. O autoconhecimento é dar àquela mulher o entendimento do que ela vai encontrar. E é dar a ela segurança que, ao encontrar alguma coisa, ela vai ter um profissional de saúde, seja sendo em UPA ou mesmo clínica da família. UPA não, porque é emergência, mas é clínica da família, no seu próprio médico de confiança. Enfim, sendo clínico geral, sendo ginecologista ou no mesmo mastologista, que encontrou aquilo que ele dê suporte de encaminhar e saber qual tipo de exame que vai fazer ali para ajudar aquela mulher. Porque não adianta nada ela ter o autoconhecimento, encontrar alguma coisa e ficar numa fila de espera 6 meses para que alguém examine. E se ela tiver com um câncer de mama, esses 6 meses foram cruciais. Perdeu muito tempo, né? Exatamente. Bom, então, falando de prevenção... Não quero desconstruir o autoconhecimento. Sim, mas tem que ter suporte. A gente tem que estar lutando sempre. Qual é o suporte que a gente vai dar para essa mulher? O que eu entendo disso aí é o seguinte: tem que ir no médico. A mulher tem que ir no ginecologista periodicamente. Fazer exame preventivo, não só de mama, outros também, mas sim. Falando especificamente da mama, eu vejo até no meu consultório que muitas não vão atualmente. Então, alguns anos atrás era mais comum, hoje em dia o pessoal não vai mais. E eu depois vou deixar isso para outro assunto. Não sei se aumentou ou não o número de câncer de mama, mas eu acho que realmente essas pacientes, né, do gênero feminino têm que ir ao ginecologista com periodicidade, justamente porque a própria mulher, a própria paciente, não sabe se autoexaminar, né? É muito difícil. Então, a melhor cura é prevenção. Sempre. E, assim, na verdade, Guia, o que acontece? Eu costumo falar para minhas pacientes que elas têm que ter um mastologista para chamar de seu. Tem que ter. Tem 2 mamas, tem que ter um mastologista. O ginecologista tem que ter um ginecologista também para chamar de seu. Sim. Porque o ginecologista, por muitas vezes, é aquele que vai peneirar aquilo que vai fazer o autoconhecimento da mama, que vai ensinar, e aí ele direciona ou não para o mastologista. Como o mastologista, hoje em dia, é uma especialidade que as mulheres estão recorrendo também, então tem que ter um mastologista para chamar de seu. Ponto. Mas a gente tem que ter um entendimento que o que ocorre? A gente tem que desconstruir para que as pessoas irem no médico sem muito medo. Porque o que a gente vê é o medo do tratamento, que a gente não conseguiu tirar essa estigmatização que o câncer de mama, ele não tem cura. Então, que câncer de mama é igual à morte. Isso que a gente tem que tirar. Concordo. Tem que tirar da cabeça das pessoas. Acho que eu posso dar até um gancho para você. Faz aí. Qual é o único órgão que você acha que realmente mata? Órgão? Órgão. A gente tem um órgão que mata. Ele parou. É o coração, né? Coração. Então, a gente tem que tratar sempre muito bem o nosso coração. É isso aí. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. E aspecto alimentação, atividade física. E até para quem está com câncer de mama. Tem que tratar muito bem esse coração. O coração, ele é vida para todo mundo. Então, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem que ter em paralelo uma equipe multidisciplinar que tenha um acolhimento para essa paciente psicológico, cardiológico, alimentar. Nutrição, um monte de coisa. Tudo. Não é só câncer de mama. Quando você está curado, você tem que curar o aspecto geral. Sei.
para você continuar vivendo, né? Então, isso para encarar o tratamento, que hoje em dia está muito moderno, né? Depois a gente vai falar disso aí também, entendeu? Enfim, mais alguma coisa para complementar? Tenho. Um assunto de prevenção? Tenho, olha só. Vamos lá. Porque o tratamento a gente pode falar mais adiante. Sim, olha só. Eu acho que a gente tem que falar, por exemplo, na sua especialidade. Vai parecer meio clichê eu chegar aqui para você e falar assim, pô, você faz a medicina, a parte de plástica do jeito que deveria ser sempre feito e não sei o quê. Aí eu estou puxando saco, eu não quero isso. Mas, puxando saco... A verdade, assim, é o que me deixa impressionada com você. Você, toda vez que me passa um paciente, que manda um paciente para mim, eu adoro, porque meu trabalho diminuiu muito. Meu trabalho diminui porque você já pediu a mamografia, você, se tiver mamografia e ultrassom, ótimo. E quando vai botar prótese, você já pede a ressonância para ver como é que está aquela mama antes. E você sabe que isso faz toda a diferença. Você sabe como isso faz a diferença para a gente e como faz a diferença para o paciente em si. Porque numa dessas pacientes, isso eu posso falar aqui para vocês, assim, ele salvou uma paciente. Quando ele deu o pedido do exame, que ele foi, a paciente tinha mamografia ok, ultrassom ok, ressonância ok, tudo ok, tudo maravilhoso. E aí ele foi operar essa paciente, que era a cirurgia da vida. Foi mastopexia, cirurgia, não foi implante. Não foi implante de silicone. Ela foi salvar, foi fazer, porque era a cirurgia da vida dela, né? Sonho, né? Que o pessoal fala. Meu sonho. Sonho, guardou o dinheiro dela para fazer não sei o que, parará. Guilherme fez todo o sonho dela, mas pegou a mama, e ele tem uma mania, faz assim, quadrante super externo, quadrante super lateral, medial, separa por setores e mama direita. Opa! Do lado esquerdo, a mesma coisa. Do lado direito, a mesma coisa. Bem, a paciente quis levar as peças para casa e levar no laboratório. E ele sempre pedido, olha aqui, eu quero os exames, quero ouvir o que deu do histopatológico. Porque já que você botou essa para mim, a gente sempre, quando faz uma cirurgia estética da mama e retira tecido, manda para estudo histopatológico. 95% dos pacientes não leva para o laboratório ou não requisita que o laboratório venha até o hospital buscar. Eles jogam fora como lixo hospitalar. E eu sempre falo, olha, tá aqui o seu exame com pedido, sua mama que eu retirei, né? Vale a pena mandar para a histopatologia, principalmente se ser acima de 40 anos. E nesse caso aí prossegue, a paciente levou, né? Foi nos 5% que ela decidiu levar. E, na verdade, ela levou para um laboratório. Quando chegou lá, o laboratório demorou para dar o laudo, enfim. E no final, ela estava com câncer de mama, que foi um achado. Afinal de contas, a mamografia não deu nada, a ultrassom não tinha dado nada. E foi um achado. Caso desse alteração no exame de imagem, eu já encaminharia para o mastologista para que a gente fizesse a cirurgia em conjunto ou daria a sua opinião também. Tudo mais. Exato. Então, como não teve nenhuma alteração, ele prosseguiu como a maioria dos colegas fazem, né? Não tem alteração, a gente vai e opera. Isso aí. Aí, o que aconteceu? Ela me vem com laudo, assim, 2 meses depois, depois de controle, ele está lá em cima dela pedindo, vem com laudo de carcinoma lobular. Ele falou, oi? Peraí, vou ligar. Aí mandou para eu ver. E aí, quando eu cheguei, qual foi a minha surpresa? Não tinha lá a mama. Era câncer de mama, mas não dizia se era direita, esquerda. Aí o Guilherme, Mônica, como é que pode? Eu falei assim, não, eu vou ver. Aí fui ao exame, vi um linfonodo aumentado. Eu falei, olha, eu aposto no lado esquerdo, mas, enfim, não sei. Aí eu conversando com a paciente, falei assim, olha só, o Guilherme, ele é minucioso, ele manda pedindo mamografia, pede ultrassom. E quando é histopatológico, eu conheço ele bota qual é a mama, qual é... Você não teve esse pedido? Ela falou, tive. Eu falei, e aí, você não entregou? Entreguei tudo para eles. Eu falei, ela falou assim, a única coisa que eu tenho aqui, doutora, para provar que eu entreguei,
é uma foto que eu tirei do exame, do pedido, que eu não sei por que eu tirei a foto. Eu falei, deixa eu ver. Aí estava lá tudo descrito. Eu falei, minha querida, esse pedido salvou a sua vida. Vamos fazer o seguinte, leva esse pedido lá, mas a gente vai fazer uma revisão de lâmina assim mesmo. E aí, o que foi mais legal, descobriu realmente que era do lado esquerdo, né? Porque conforme o Gui tinha colocado tudo bonitinho, e na revisão de lâmina realmente deu, e era um tumor pequeno, de 6 milímetros, com margens, aí deu para ver margem, deu para ver tudo, e as margens elas estavam livres, ou seja, essa paciente literalmente foi salva, porque se não fosse aquele pedido, a gente ia ter que tirar as 2 mamas, a gente ia ter que fazer uma cirurgia mais rebuscada, e, enfim, ia fazer de outra maneira, porque a gente não sabia aonde estava o tumor. Imagine, a cirurgia da vida da mulher ia se tornar a mesma coisa que a finitude dela, né? Então, um simples detalhe, que é o pedido médico, com as características e tudo mais, isso foi fundamental. Já que você está entrando, então, nesse assunto, eu achei interessante. Depois você diz, você até sabe mais do que eu, você diz qual foi o desfecho dessa história, mas que tem a ver com o assunto. Quando uma mulher, daí não importa a idade, né? Ela procura uma cirurgia plástica estética para botar silicone, seja para um implante de silicone simples ou uma mastopexia, ou uma redução de mama, que é tirar o excesso da mama, enfim. Qual o cuidado que essa paciente, no caso o cirurgião dela, né? Mas que ela deve ter em mente até para perguntar para o cirurgião que cuidados ela deve tomar, que cuidados assim, que profilaxias, que exames ela deve fazer, que perguntas ela deve fazer para o cirurgião, entendeu? Para evitar que ela seja operada e passe desapercebido alguma coisa que poderia ter sido resolvido naquela cirurgia. Como nessa que você citou, foi ao acaso. Quer dizer, foi sem querer, nós tivemos sorte, a paciente também, mas botando isso num protocolo, não sei se poderia falar assim, mas para a pessoa ficar mais atenta, o paciente. O médico sabe o que faz, o cirurgião, mas para o paciente já ir com isso para o consultório, não que isso seja uma verdade absoluta, mas você é expert no assunto. É uma coisa simples. O que você acha que a paciente deve perguntar para o médico? Fora a parte estética, eu quero um peito maior, eu me sinto desconfortável quando eu boto essa roupa, eu quero ficar mais assim e tal. Mas na parte de saúde da mama, o que a paciente tem que botar na cabeça dela para perguntar para o cirurgião plástico? Pois é, isso é uma pergunta... Ou para o médico que for operar, vamos dizer assim. Gui, essa é uma pergunta difícil, eu sei, mas né? eu gostaria que a paciente tivesse na cabeça isso. O problema é que quando a mulher quer uma coisa, é difícil você desconstruir para ela, ainda mais estético, né? Não é desconstruir, Mônica, é só para tomar esses pequenos cuidados. Qual é o cuidado? A mulher, ela tem que saber assim, o que ela tem que entender? Vamos supor, vamos botar mais pimenta aí. A mulher, ela tem que saber como é que é a história familiar dela. Às vezes ela tem tia, avó, mãe, prima, todo mundo com câncer de mama e tem câncer de mama e ovário. Tá bom, mas ela quer botar, de qualquer maneira, prótese. Mas ela informa para o médico. Às vezes não. Às vezes não. Então, pessoal, histórico de câncer de mama na família, você vai botar um silicone, informa para o médico. Não vai impedir você de fazer a cirurgia, de colocar o silicone e realizar seu sonho, seu desejo e tudo mais. Porém, o médico vai tomar algumas medidas acessórias para ter mais cuidado com você. E depois não ter que tirar essa prótese futuramente por causa de uma doença que passou desapercebida. Então, eu agora como cirurgião plástico estou dizendo, informa para o médico. Se ele achar conveniente, vai te mandar para um mastologista, vai fazer a cirurgia associado ou não. Você vai colocar o silicone, tá? Porém, a gente vai fazer isso com mais responsabilidade. E outra coisa, não pode... o cirurgião, né, no caso o plástico, vai fazer quando vai fazer a cirurgia, vê bem, é uma coisa que a gente tem que falar. Só um minuto, desculpa, essa palavra que eu dei aqui não são para os médicos, são para os pacientes, porque o médico vai perguntar, isso faz parte de uma anamnese, está até escrito ali. Exatamente isso. O paciente até bota na folha, no consultório, mas é para o paciente. Está com medo de dizer que tem histórico na família? Não tenha, fale. Porque é assim,
o colega vai perguntar. Sim. Mas ela não pode, essa é a palavra, o medo de informar, para não acontecer a cirurgia. Porque às vezes a paciente não informa, porque ela quer tanto botar uma prótese, ela quer tanto fazer, que ela não fala com medo daquilo ali ser um impactante para não poder ser operada. Não vai ser operada, só que a gente vai fazer exames complementares. Exatamente. Acabou, só isso, não vai dar em nada. Exatamente. Ela não tem que ter medo de informar isso. Pelo contrário. Sim. Ela deve informar, olha, eu tenho câncer de mama, minha tia, minha mãe, todo mundo com câncer de mama. Eu quero botar prótese. Eu tenho que fazer mais exames do que o normal. Você quer que tenha, às vezes já tem até na família teste genético. O cirurgião plástico vai chegar assim e vai falar, olha só, eu quero uma opinião do mastologista que te acompanhe. Não vai cancelar a cirurgia. Não vai, só que entendeu? Todo mundo vai fazer uma rede de segurança. Exatamente. Uma rede de segurança vai diminuir a probabilidade de se encontrar ali um câncer que foi acidental. E daí, tipo assim, no meu caso, da minha prática, pego uma menina de 20 anos, entendeu? 20 anos, 25 ou 30, que vai botar um silicone, tem histórico de câncer de mama na família. Vai ser operada. Só que aí, peço uma ressonância, mamografia, e olha, tá normal, ótimo, vamos nessa. Porque a mamografia, vê bem, apesar de ser a partir dos 40 anos, quando o histórico familiar ele é robusto, digo, a primeira pessoa da família que teve câncer de mama foi aos 30 anos, tem que começar a família, aí tem que passar pelo mastologista, começar 10 anos antes esse rastreamento. Boa. É isso esse aí. rastreamento. Porque se você não informa essas coisas, a paciente não informa, você não fica e passa batido, porque isso é um dado importante para não estar prejudicando a vida dela. Então, olha só, você vai passar pelo mastologista, eu quero que tenha isso, eu que preciso dessas informações para a gente estar no mundo ideal, pelo menos para o lado da sua cirurgia. Porque eu vou operar, mas aí se eu for, vai aumentar o meu custo. Não, o seu custo ele pode ser aumentado se encontrar alguma coisa que não era esperado. Sim. E isso levar à sua vida. Esse é o problema. Na verdade, né, tratando-se disso, não tem que pensar. Vou botar aqui, ó, gente, olha aqui a medicina pessoal. Tchim. Deixa eu te falar uma coisa. Então tá. Primeiro o paciente informa, olha, eu tenho histórico, minha tia materna, irmã da minha mãe, teve câncer de mama. Beleza, vamos fazer um rastreamento melhor e pedir uns exames aqui, ou vai ao mastologista e vamos botar seu silicone estético, não tem problema nenhum. Outra coisa, por exemplo, de protocolo que a pessoa vai botar silicone tem que ser, que você acha que é relevante aqui mencionar? Olha só, hoje, depois, tem uns 5 anos, começou a falar muito de silicone com o câncer dado pela prótese silicone. Né? Isso aí a gente não pode... Putz, esse é um assunto polêmico. Para um podcast só, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, as pessoas perguntam, vou botar prótese. Eu posso ter câncer de mama pela prótese? Olha só, é muito raro. A gente tem que entender muito raro. Olha, isso é uma pergunta que de 3 anos para cá virou frequente, e eu vou até citar que eu recebi muitas pacientes... Para fazer explante, né? Virou até um nome para tirar o silicone. Exatamente. Vindas até de fora do Brasil. Brasileiros, né, que moram fora, eu quero tira. Porque lá nos Estados Unidos, estava com uma propaganda que eu digo assim, estava com uma advertência. Exatamente. E aí, a mídia é muito grande disso. Um questionamento que eu acho que é real, é justo, o paciente tem que se preocupar com isso, mas não é a maioria. E também tem que ter a noção que esse tipo de câncer não tem relato de metástase à distância. Então, a questão de morte ainda não tem esses dados pelo câncer que vem da prótese silicone. Então, assim, é uma doença à parte. Acho que merece sim ser avaliado junto com o paciente.
questão de custo-benefício, mas isso não quer dizer que todos os pacientes que vão colocar vão ter o câncer dado pela prótese. Isso tem que ser muito bem falado por todos os plásticos, cirurgiões que vão colocar. Porque senão a gente não ia fazer reconstrução com prótese. Exatamente. Entendeu? Muito bem observado. Até. Desmistificar isso um pouco, porque senão a gente vai criar aquilo que a gente estava conseguindo construir para devolver a autoestima do paciente, a gente começa a deixar ir por água abaixo. Não é bem assim. Eu acho que nós todos, como médicos, temos que saber informar o real. E se, porventura, a paciente não tiver a sorte e aí ter um câncer pela prótese, retira-se a prótese. E quais são os sinais que pode dar quando a gente vai encontrar o câncer pela prótese? O sinal é o seguinte: a paciente começa a ter um desconforto enorme na mama e criar um líquido, que a gente, por muitas vezes, fala que o líquido é normal, é o seroma, que é o líquido que tem na mama, que pós-cirúrgica pode ter, mas esse começa num período muito tempo depois de ter feito a cirurgia. Sim. Então, não é no pós-cirúrgico imediato. É muito mais para tardio. Então, o volume da mama começa a aumentar muito pelo líquido. E é exatamente esse líquido que é a questão que é onde a gente vai estudar, né? Eu vou falar num termo mais leigo possível para a gente entender. E para esse tipo, a gente faz punção diagnóstica, tem que mandar para um laboratório que saiba ler aquele líquido, né? E tem que tirar, normalmente tem que tirar e já mandar para o patologista para ele ver se tem algum tipo de célula que tenha o câncer. Porque às vezes a pessoa faz isso também, né? O aumento da mão, porque começou a fazer um tipo de exercício diferente, a mais, Sim. E aí acumula líquido e a pessoa já fica apavorada. Não quero dizer que para não ficar apavorado, não é essa a mensagem. A questão é, aconteceu isso, procure seu médico. Procure quem te operou primeiro. Beleza. Sempre quem operou primeiro. Não porque ele tem a responsabilidade, porque ele conhece aquilo que ele faz, sabe o que ele fez. Ele conhece a paciente, ele sabe a cirurgia que ele fez. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, né, Mônica? O paciente sempre deve procurar primeiro quem o tratou primeiro. Sim. Né, nessa cirurgia de silicone, porque o médico ou a médica, ele sabe o tipo de prótese que colocou, ele tem no prontuário da paciente a textura da prótese, se foi por cima do músculo. Outra coisa que é importante. Se foi por baixo do músculo. Exato. Ele tem o histórico da paciente. Então é importante procurar primeiro o médico que operou. E dali ele vai orientar o que fazer. Mas então essa história do câncer de mama causado por silicone porcentagem é pequena, né? Atualmente. É raro. Eu confesso que eu não estou muito aprofundado muito nesse assunto, entendeu? Sei mais ou menos pela minha especialidade, até porque quando eu tenho dúvida eu ligo para você, né? Gui, eu não deixo passar. Nem você, nem o mundo, então, tá? Mas aí não precisa ficar preocupado com isso, nem você, nem o mundo, porque é um dado que a gente está tendo referências agora. Então, até a gente conseguir fazer um número ideal para a gente determinar muitas recomendações, já tem recomendação, mas a gente construir um protocolo, ainda a gente tem que estar mais embasado. Pesquisas clínicas estão sendo feitas, com cada vez mais pacientes que estão tendo, mas ainda o número é bem pequeno, certo. É bem inferior. É interessante ter essa conversa aqui, porque está aumentando a procura para tirar o silicone, ou então está essa expectativa com esse assunto. Então, até o momento, na sua opinião, a gente tem que ter mais estudo para comprovar. Como tudo, né? A medicina, ela roda o tempo todo. Hoje o que é certo, amanhã não é mais, né? Hoje o que a gente faz, amanhã o pessoal vai rir da gente que a gente fazia. Mas isso é evolução. O ser humano depende da evolução para conseguir tratar o outro melhor. Então, na minha cabeça aqui, para as pacientes que
vão colocar silicone ou já têm, estão preocupadas com o que leem na mídia e etc., só fiquem de olho. Levem uma vida normal, não é isso, mãe? Sempre. A sua vida normal. Na dúvida, procura o médico que te operou. E hoje em dia dá para fazer consulta online, né? Você pode morar em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, liga pro cara lá, pro médico ou pra médica, pro WhatsApp, e faz uma consulta online, ele vai te examinar e vai te orientar. Então não fica desesperada, tá? Como a doutora Mônica falou, às vezes há um aumento do volume do peito ou do outro, porque você, sei lá, começou a fazer crossfit, fazer luta marcial, boxe. E isso você pode falar melhor, como é que... Porque às vezes a pessoa queria tanto botar a prótese e aí não tem alguns cuidados com a questão, o que vai usar de sutiã quando fizer o crossfit? Essas coisas eu acho que merecem, sabe, uma atenção. O que vai fazer? Porque a pessoa realmente, depois que põe, fica tão bem que ela acha que aquilo ali sempre fez parte do corpo dela. Mas isso aí vai... Esse assunto, depois eu vou fazer um só sobre isso aí. Sobre o pós-operatório. Mas está certa, tá? Então, que bom, maravilha. Ô, Mônica, agora só para dar uma descontraída, como que nós nos conhecemos, hein? Porque depois da sua resposta, não sei se estava esperando por essa, eu tenho aqui uma dúvida minha até sobre o tratamento atual, que eu acho que você vai falar. Vamos ver. A gente se conheceu, eu operava muito com um colega e você fazia residência lá com o colega. E, enfim, no centro cirúrgico e tudo mais, a gente foi cada vez ficando mais íntimo e esse bate-papo informal que a gente estava tendo aqui, a gente sempre teve naquela salinha médica e tudo mais. E você e o outro colega nosso, os dois residentes, todo mundo conversando sobre mama, e a gente foi criando uma cumplicidade, né? Uma amizade muito grande e, na verdade, vendo potencial, porque quando a gente é chamado para operar com um colega que e começa a fazer parte dessa equipe, a gente se sente muito lisonjeado. E principalmente vendo o pessoal que acompanha esse Sim. A gente fica impressionado como é que os colegas vão lidando com você ao longo do tempo. E a verdade é que essa cumplicidade foi gerando uma amizade tão grande que eu digo que um melhor amigo que eu encontrei foi você, o Rodrigo, que foram pessoas excepcionais para saber o que é ética médica. E ética médica, às vezes a gente acha que é não falar do outro. Não, a ética médica está em tudo. E ela está, inclusive, naquilo que você sabe que fez o ato médico corretamente, o colega vai lá e fala assim, não, eu estava do lado, ponho a minha residência aqui, para se quiser tirar minha residência, eu não faço mais residência com você, porque a colega fez tudo certo. Então, a ética médica também é isso, é você saber que durante um ato o colega estava fazendo tudo certo, não teve nada que fosse errado dentro daquele ato, e a pessoa manter a postura de ser amigo e saber o que é o lado profissional. Então, são coisas que a gente não esquece na vida, eu não esqueço. Então, você, Gui, o Rodrigo, foram duas pessoas que na minha vida, o que eu passar, eu não vou esquecer do que vocês fizeram comigo. Então, assim, a gente se conheceu, era pra gente, você tá ali, você estava com o Bambambam do lado, eu era a convidada do Bambambam, sempre estava operando ali todo mundo junto, e vocês tiveram uma atitude implacável. Então, a gente se conheceu em vários momentos antes, conheci, lidando com cirurgia, plástica, não sei o que, parará. E quando houve uma abordagem maior, vocês foram implacáveis. Então, é impossível não dizer a pessoa humana que você é. Obrigado. Eu também digo mesmo de você. E daí foi bom que nasceu também uma parceria, né? Que sempre que eu preciso, peço tua opinião ou já encaminho o paciente. E daí, Mônica, enfim,
Agora uma pergunta, assim, mais técnica, né? Como é que tá? Como que você pode elaborar essa resposta mais para os pacientes agora? O tratamento do câncer de mama, depois, a gente falou da prevenção, diagnóstico, foi diagnosticada com câncer de mama. Na sua opinião, como que está esse tratamento hoje em dia, tanto clínico quanto cirúrgico? Porque e se aumentou o número de câncer de mama mesmo, ou não? Vamos lá, a gente tem... Tenta botar para o paciente essa resposta, não para o médico, porque o médico está por dentro, né? Nesse ano, é esperar... Desculpa, se algum colega médico está assistindo e está, né, quiser participar do debate com a gente, é só botar nos comentários aqui a sua opinião técnica, que a gente vai responder a todo mundo, tá? E você, paciente também, se tiver alguma dúvida, seja qual for, sobre o assunto que a gente está tratando aqui, especificamente mastologia, pode perguntar também aí nos comentários, depois a gente responde tudo aí para vocês também. Vamos lá. Vamos lá. Nesse ano, alguns impactos, né? É óbvio que a pandemia foi um impacto terrível em todas as instâncias, né? E em todas as especialidades. Certo. E na mama não ia ser diferente disso. Então, aquilo que a gente estava no transcorrer, e sabendo quantos casos de câncer de mama a gente ia ter no Brasil, quantas mortes e tarará pela mama, qual era o estado que tinha, qual era a região que tinha mais cânceres e tudo mais. Isso meio que deu uma retraída, porque não se ia ao médico. Imagina, a gente fazendo toda uma... Eu ia abordar isso. Não fazia esse exame. A pessoa não podia entrar no hospital, obviamente, que por motivos óbvios, mas assim... Ficou 2 anos sem fazer preventivo. Sem fazer exame. Então, isso ia dar um impacto futuro, quer dizer, aquilo que foi represado em 21 e 22, sim, aquilo ali soltou, né? Como se você soltasse a boiada. E aí os números de detecção, eles aumentaram. Mas eles não aumentaram porque não só piorou. Na verdade, existiu um represamento. E esse represamento, quando soltou a boiada, a gente teve mais diagnóstico. Então, isso já está voltando aos parâmetros normais, né? De a pessoa indo, mas depois eu vou falar a questão da mamografia e tudo mais. Mas são esperados nesse ano... 2024? Isso. Certo. 73 mil novos casos de câncer de mama. Então... No Brasil? No Brasil. Então, vamos pensar. Se são 73, pode ter muita gente represada, ainda da época da pandemia. Gente, quanto mais gente a gente diagnosticar, né? Parabéns. Não, que bom, para a gente poder tratar. Sim. Né? Então, a gente tem que desmistificar isso também. A gente encontrar significa que a gente pode fazer e está fazendo o nosso trabalho corretamente. A gente tem que conseguir pegar desses 73 mil, não tantos casos avançados, que esse é o problema do Brasil. O negócio é pegar no início. No início. 73 mil casos em fase inicial, caramba, a gente está... Seria uma maravilha, hein? A gente está no nirvana. É um oceano azul. Exatamente. Dizem aí. Mas essa não é a realidade brasileira. Tanto é que na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, os maiores casos de câncer são de mama em mulher, em câncer feminino. No Norte, região Norte, ainda é o colo de útero, que em segundo lugar está o câncer de mama. Por quê? Porque tudo... Nós também temos vários Brasis, né? Sim. Cada um com a sua realidade, cada um com a sua demanda e cada um com a sua preocupação. Então, a gente não tem uma receita de bolo para todo mundo. O que é interessante é a gente saber qual tipo de prevenção secundária a gente vai dar para cada local. Conhecendo a matriz de cada mama de determinada região, a gente vai conseguir melhorar isso. Você está falando de medicina pública. Também. Também. Não só pública, também particular? Suplementar também. Porque passa desapercebido também na particular? Passa. A gente perde muita coisa, porque o que acontece, Gui? A gente aprende
para tentar utilizar. É claro que você tem um protocolo para fazer ele para a grande população. Mas quando essa paciente ela vai para o seu consultório, ali ela fica individualizada. Então, você tem que usar todo aquele protocolo para individualizar aquela mulher com os achados, com a tua experiência em cima daquela atitude do paciente. Por isso que muita gente fala assim, poxa, você no público é uma coisa, no teu consultório privado é outra. No público você vai ter a condição de fazer o que você tem na mão. Você tem uma coisa que dá para fazer. E no privado também é o que você tem na mão, mas de uma forma melhor. Então, às vezes, o paciente vai ter mais condição de fazer um tipo de exame que a outra no público não vai ter condição. Então, isso a gente tem que saber dimensionar. A sua atitude, então, como médico, não pode mudar. Se você no seu consultório é uma pessoa, você também no público é essa pessoa, sabendo lutar por mais para aquele paciente, que ele vai precisar de mais do que você. Essa é a verdade. Então, no aspecto geral, o tratamento do câncer de mama cada vez está se estudando mais e tendo mais respostas. Tá, mas aí antes, desculpa te interromper, já interrompendo. Então, nós vamos ter, em 2024... 73 mil, não? É a espera... 73 mil e alguns quebrados. É o que se espera. É o que se espera. Podendo ter mais, podendo ter menos. E não necessariamente estágio avançado inicial, não dá para mensurar isso. Mais estadiamento avançado. Avançado. Isso é preocupante para o Brasil ou está assim no mundo? Não, Brasil. Brasil é uma outra realidade. Porque o que acontece? Aí a gente vem, o que a gente falou no início. A gente ainda está muito estigmatizado o câncer. Então, o que quer dizer essa estigmatização? Câncer significa morte. Então, para que eu vou tratar se eu vou morrer de qualquer maneira? Não. Isso. Entendi. É essa meiuca aqui. Depois tem aspecto psicológico, a gente pode falar um pouco também da paciente nesse sentido, quando descobre. O câncer de mama, ele tem toda essa multidisciplinaridade familiar, psicológica, física, enquanto sexual. Sim, porque... É tudo. Então, você corrobora. Imagina, a mulher, quando ela pensa em câncer, ela pensa em retirada. Então, vamos falar disso. Por exemplo, na minha visão, a mulher pensa em mutilação. Sim. Né, a paciente. Só que ela não sabe que hoje em dia, sempre teve, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente tem tratamento muito bom para isso. Para reconstrução de mama. Não é a minha prática de rotina atual, mas na minha residência eu fiz. E tem colegas que fazem muito bem. Você trabalha muito com eles também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. Tentasse falar uma forma mais resumida para que as pessoas entendessem e justamente diminuíssem. Vamos lá. Esse preconceito, esse medo que os pacientes têm. A gente existe tratamento. Existe. Que é curativo. Sim. Pronto. Sim. Me fale sobre isso. Olha só, vamos lá. A gente tem vários tipos de cânceres de mama, né? Mas tem os tipos, lobular, o SOI, que antigamente o nome era ductal, a gente tem o mucinosa, tem vários. E dentro deles existe o subtipo. O subtipo, o que quer dizer? Se ele depende de estrogênio, se ele depende de progesterona, se ele tem uma aceleração celular, de divisão celular para reprodução alta, se ele tem na membrana um dispositivo que seria uma proteína que tem em algumas pessoas e não tem, como se fosse um acelerador para conseguir sair a mensagem de DNA para fora, DNA da célula cancerosa para fora. Então, a gente hoje em dia, dependendo desse imunohistoquímico, a gente vai classificar esse tipo de tumor. Como, Mônica? Assim,
A paciente fez a mamografia, ela deu uma categoria, vou falar do BIRAD, né, para a gente entender. Sim, os pacientes leem os exames. Eu vou falar do BIRADS. O BIRADS, ele vai do 0 ao 6, aonde a gente pegou as alterações e as classificou. BIRAD vai do 0 ao 6. Ao 6, ok. E aí, no BIRADS, a gente tem 0, é quando o BIRAD 0 na mama. Quem faz parte do BIRAD? Mamografia, ultrassom e ressonância de mama. Esses 3 exames. Perfeito. Dá um corte isso aí, viu, Breno? Sim, com certeza. Isso é importante, que a dúvida, o paciente pega o exame e lê. Exatamente. Então, vamos lá. A mamografia, ultrassom e ressonância. Eles têm que, entre aspas, estar em concordância. O que apareceu na mamografia pode aparecer no ultrassom e pode aparecer na ressonância. Perfeito. Pode. Por que eu estou falando que pode? Porque nem sempre aparece. Como assim, Mônica? Mamografia, às vezes, aparece foco de microcalcificação. Ou então, microcalcificações agrupadas, pleomórficas. O que quer dizer isso? Cada tamanho, densidade diferente. Então, agrupadas. Caramba, vou pedir um ultrassom e uma ressonância para essa paciente para a gente ver melhor essa microcalcificação. Não vai adiantar. Microcalcificação é vista em mamografia. Ultrassom e ressonância não vai ver esse raio dessas microcalcificações. Por quê? Porque é através da densidade que ela tem que, através do raio-x, vai conseguir ver radiologicamente essa imagem. Então, é só porque às vezes você fala assim, eu vou pedir mais exame, e às vezes você está impactando no tempo de ter alguma atitude em cima dessa alteração que apresentou. Então, voltando à vaca fria. A categoria 0 de BIRADS, seja para mamografia, ultrassom e ressonância. 0 quer dizer que estou com o exame incompleto. Apareceu um nódulo na mamografia, ou no ultrassom, na ressonância, e eu não consigo, a ressonância é mais difícil, mas na mamografia, ultrassom, e eu não consigo classificar. Eu não consigo ver ao certo o que é. Então, eu falo que essa é uma categoria 0, normalmente mais em mamografia que se dá categoria 0, porque eu vou precisar de uma complementação desse exame, com ultrassom, com ressonância. Então, por isso ele é dito 0. Categoria 1 é que não viu nada. O exame é normal. Categoria 2, achados benignos. Ou seja, aquela alteração que viu, às vezes calcificações esparsas na mama, na mamografia. No ultrassom aparece o cisto. Na ressonância, a assimetria era um tecido mamário. Categoria 2. O cisto mesmo na ressonância, categoria 2. Categoria 3 é uma categoria que é provavelmente benigna. Está querendo dizer para você, olha só, em 6 meses faz de novo esse exame que deu a categoria 3, porque tem uma possibilidade de 2% aí ser maligno. E a gente, neste momento do exame, não está conseguindo concluir isso. Então, dá a categoria 3. Categoria 4 é aquela categoria que tem uma suspeição baixa para malignidade, mas já começa a ter, olha, esse nódulo aqui na mamografia eu não estou conseguindo ver, está sendo encoberto e eu não estou conseguindo ver direito. No ultrassom, apresenta um nódulo sólido ou um cisto complexo, cheio com densidade, um cisto meio estranho, enfim. E na ressonância, um realce diferenciado, uma captação mais estridente, mais concluindo, mais forte na primeira fase. Então, tudo isso leva uma categoria 4 que tem que ser investigada com biópsia. A biópsia pode ser de 2 maneiras. Tá. Então aí, beleza. Tá perfeita a sua explicação até agora, tá bem didática. Então, a partir da 4... Faz uma biópsia. A biópsia pode ser de 2 maneiras. Ótimo. Explica. Punção, corebiópsia ou mamotomia. Nunca PAF. O que é PAF? Punção aspirativa com agulha fina. Eu não quero ver célula, eu quero ver tecido. Por que essa diferença?
tecido é o conjunto de células que vai me mostrar ali se tem a diferenciação, atipia. É isso que eu estou atrás. Então, eu vou fazer uma punção, que pode ser core needle biopsy ou a mamotomia, uma das duas. Ou a biópsia cirúrgica. É feita em consultório? É consultório, em clínica. Ok. Tá? Mas, normalmente, guiada pelo exame que deu a categoria 4. Tá. Se apareceu na mamografia, melhor fazer pela mamografia. Se deu no ultrassom, fazer pelo ultrassom. E se der na ressonância? Vai fazer pela ressonância, mas só a mamotomia. Core biópsia não tem como fazer na ressonância. Lembrar que a ressonância é um exame dinâmico e quando eu dou o tiro, que acontece na core biópsia, a gente você dá o tiro e já está na próxima, então não se faz. Então, a mamotomia também é um exame mais, ele é ativo, né, o tempo todo, então por isso que se pede mamotomia na ressonância. Certo. Alguns convênios não pagam, enfim. Categoria 5, aí vem a alta suspeição. Vamos botar em números, que lá eu botei em categoria 2, da categoria 3 eu botei 2%. Sim. Na categoria 4, varia de 3% a chance de ter um câncer a 49% de chance de ter câncer. Maligno? Tá. Câncer maligno. A neoplasia maligna. Maligna. Categoria 5, então eu passo de 50% de possibilidade a 99%. Por que não 100%? É estranho, né? Categoria 5, lembra que a gente está fazendo imagem. Imagem, existe uma suspeição. Para ter certeza, anatomopatológica, que é a categoria 6. A categoria 6 é dizendo assim, nessa área que eu fiz a biópsia, por exemplo, eu fiz a punção, deu câncer, e aí eu tenho que fazer um exame a posterior, vamos supor uma ultrassonografia, fiz na mamografia, guiado por ultrassonografia, deu câncer, mas eu queria ter um ultrassom. A imagem que aparecer aqui, que está correspondência com essa aqui é a do câncer. Então, é a categoria 6. Dizendo que, naquela área onde eu fiz a biópsia, está aparecendo a imagem que já deu câncer antes. Às vezes, o paciente faz uma categoria 4, faz a punção da categoria 4, dá câncer. Aí, eu tenho que fazer o exame depois, da categoria 6. Ela entra em desespero. Piorou. Não, eu agora tenho a confirmação. Até para você ficar um pouquinho mais tranquila, categoria 6 não quer dizer que piorou o seu status. Categoria 6 é para dizer que aquela imagem que a gente está vendo comprova, corrobora com o histopatológico que foi feito. Então, aí tem o diagnóstico. Com o diagnóstico, a gente vai mandar para o patologista. Ele diz que é câncer e aí ele vem no subtipo. Para saber se esse subtipo depende de estrogênio, progesterona, KI67 e o ER. E aí a gente classifica os tumores luminais e todo o resto. Os tumores luminais são aqueles que dependem de estrogênio e progesterona, são os receptores hormonais. Então, estrogênio e progesterona positivo com KI67 menor que 14%, ou seja, aceleração celular. Com um ER negativo, que é aquela proteína que eu falei que está... Esse é o luminal A, ou seja, é um tumor que quando a gente encontra até 2, 3 centímetros, o luminal A, normalmente a gente fala assim, cirurgia upfront, ou seja, a gente vai pensar primeiro em cirurgia. A gente não pensa em quimioterapia neoadjuvante, a gente não pensa. Mas depende se tem o status linfonodal comprometido, mas a priori, se é aquele tumor que a gente vê logo de cara, que não tem nada de comprometimento ao longo do corpo, você já vai para a cirurgia upfront. Luminal B, é um luminal também, então vai ter receptor hormonal positivo, só que o KI67, que é a aceleração, é mais rápida do que o luminal A, então é maior que 14%, com o ER negativo. Os tumores ER, o próprio nome já está dizendo, eles têm o ER positivo. Então, para esse tipo de tumor, atualmente existe um medicamento que é a trastuzumab,
que a gente faz uso, sabendo que a gente tem isso para, como fosse, selar as células, para não deixar o conteúdo... Qual o nome do medicamento? Trastuzumab, Tá. que é o Herceptin. Tá? E aí, se ele... são os cutoffs, né? Se o tumor tiver acima de 2 centímetros e é positivo, mesmo que sejam estrogênio e progesterona positivo, ele é um triplo positivo, a gente, se está acima de 2 centímetros, a gente começa com neoadjuvância para reduzir o tamanho do tumor, porque o nosso objetivo é sempre fazer cirurgia menor. Paciente neoadjuvância é? Quimioterapia antes da cirurgia. Perfeito. Tá? Tá. Lembrar que a gente sempre vai fazer um rastreamento dessa paciente para ver se tem metástase, ou seja, se o câncer foi para outro canto. Porque se o câncer foi para outro canto, a gente não pensa em cirurgia, a gente pensa em paliativar. Mas, hoje em dia, isso também está mudando com as oligometástases, ou seja, metástases pequenas e tudo mais. Mas isso é outro papo, e, enfim, é só para dar um geral. E esse é um tipo de tumor, que é uma outra classificação, subclassificação, que são os ER positivos, que pode ser estrogênio negativo, progesterona negativa e ER positivo. E tem os triplo negativos, tão temíveis triplo negativos, né? Que eles não dependem de estrogênio, eles não dependem de progesterona e tem o ER negativo com uma aceleração celular de reprodução muito alta. Então, ele vai ter um KI67 alto, ele não depende de estrogênio, vai ser 0, progesterona 0. E o que eu vou fazer com essa paciente? Porque os tumores são muito rápidos. Se ele não depende de nada, ele cresce rápido. Então, esse hoje em dia tem um olhar diferente. Existe um medicamento que está se fazendo muito hoje em dia para a gente reduzir, por vezes até liquidar o tumor, que é o Pembro. E é utilizado como forma de tratamento neoadjuvante para você diminuir o tamanho do tumor e fazer cirurgia mais conservadora. Então, isso a grosso modo, mas depende muito de como o status do paciente vai estar. Qual o status? Você vai estadiar esse paciente. O que quer dizer estadiamento? Vai fazer exames... Explica bem isso para a turma entender. Vai fazer exames para saber se o tumor está só na mama ou se ele foi para outro lugar. Em alguns tumores, como os luminais, a gente faz... Como a gente já sabe que se você palpa, vai fazer exame e tudo mais, é óbvio que o exame tem que ser minucioso. É um exame clínico, onde você palpa todo o paciente para saber se ele tem alguma alteração indo para algum lugar. Então, você vai fazer exames que vão te dar esse respaldo. E aí, o famoso TNM, que quer dizer tumor, linfonodo e metástase, é TNM, onde a gente estadia o nosso paciente. Se o tumor for muito grande, a gente vai pedir uma série de exames, que inclusive vai envolver tomografias e ressonância, cintilografias e tudo. Se o tumor for muito pequeno, a gente não tem por que sair fazendo todos esses exames. Além de impactar o tempo que o paciente vai gastar para fazer exame, você já sabe que aquilo ali é logo operável. Então, existe alguns cut-offs, quer dizer, onde que a gente vai pedir exatamente mais exames ou menos exames. Porque o pessoal fala, está com câncer, faz um PET scan. Não é assim. Existe até... Por quê e para que a gente vai fazer? Senão você tem uma grande quantidade de informação e na hora H você não sabe o que vai fazer com aquela grande quantidade de informação e você acaba, às vezes, a gente nem conseguindo tratar o paciente, que é tanta informação e que não ajudou em nada. Você só demorou o tempo de fazer a cirurgia ou o tratamento ideal. Entendi. Bom, daí, enfim... Adorei a tua explicação, foi bem didática mesmo. E você, colega médico, se quiser fazer uma complementação, é só mandar nos comentários aqui, porque a gente pode até fazer depois um outro podcast, até um pouco mais específico sobre isso aí, botando até a
parte de oncologia um pouco mais presente. Chama até para vir aqui um oncologista e conversar também. Vai ser legal, um podcast, 2 pessoas aqui. Então, você médico, colega, se quiser fazer algum comentário, uma pergunta, fica à vontade aí. E você, paciente, também. Acho que a doutora Mônica foi bem aqui didática para o paciente, né? Apesar de que o paciente vai ter que procurar o médico, né? Não se trate sozinho, paciente. O médico está aí para isso. Mas a informação na internet é legal também, informar. Ô, Mônica, então, dito isso, daí se partir para a cirurgia, geralmente é curativa a cirurgia, né? Uhum. A cirurgia, ela é uma forma de tratamento, né? E essa forma de tratamento, ela pode ser ou não complementada, que são a adjuvância, né? Sim, a adjuvância diz É o tratamento complementar. Então, que envolve o quê? a radioterapia e quimioterapia. E hormonioterapia. Então, 3 coisas, tá? Então, mediante aquele subtipo tumoral, né, luminal A, luminal B, ER e triplo negativo, a gente o protocolo para cada um deles. Então, se vai precisar fazer radioterapia, depende do anátomo patológico final da peça. E, mediante a isso do que foi dado, do anátomo patológico, a gente vai constituir a linha de tratamento paciente. Se foi uma cirurgia conservadora, a paciente vai ter que entrar numa radioterapia, sim, porque é o tratamento complementar local da cirurgia. Então, o tratamento local é cirúrgico e, se deixado mama, o tratamento é complementado com a radioterapia. Nem sempre o paciente tem que fazer quimioterapia. Nem sempre. Às vezes ele vai para a hormonioterapia. Se for um luminal clássico, que é onde não teve gânglio comprometido, íngua comprometida, linfonodos comprometidos, a paciente vai fazer o tratamento de hormonioterapia. Se for um tratamento conservador, vai ser radioterapia e hormonioterapia. E aí, mediante o que deu naquele anátomo patológico, lembra que o anátomo patológico ele é feito, mas também vai fazer o imunohistoquímico daquela peça que saiu. Então, de novo, ele é reclassificado, que pode corroborar com tudo aquilo que já tinha saído antes e pode ter alguma coisa em raros casos, ele pode ter modificado alguma coisa. Perfeito. Então, depende muito. E aí você vai com o seu oncologista clínico dar a linha de tratamento final para essa paciente, que vai ser acompanhada ao longo dos 5 anos, primeiros 5 anos, com o seu mastologista e com o seu oncologista clínico. Perfeita, brilhante explicação. Acho que isso elucida muitos casos, tá? De dúvida dos pacientes até. Então, quer dizer, vamos só recapitular. Fez a cirurgia, não importa qual o grau de retirada de mama, né? Pode ser total, parcial, etc. Aí, dependendo do tipo de tumor, vai ter um acompanhamento ainda com tratamento complementar, né? Você falou, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. E aí, 5 anos acompanhando com o mastologista e a oncologia também, né? O oncologista, beleza. Aí, pessoal, com relação à parte de que tipo de cirurgia pode ser feita, que cirurgia plástica reconstrutora, o que a gente tem de mais moderno hoje em dia, de como que era há 20 anos atrás, etc. Não que eu fazia isso há 20 anos atrás. Eu li no livro. Mas, enfim, essa parte de cirurgia, tudo que é feito hoje em dia, se é feito no mesmo momento, a reconstrução da mama, a parte estética, se é feito no mesmo momento da retirada do tumor, do câncer, ou se é feito depois de alguns meses, como que é feito, com um implante de silicone direto, com uso de expansor, que é um silicone que você vai enchendo ele com líquido aos poucos, pegando o músculo das costas e botando aqui na frente. Tudo eu estou falando bem informalmente, tem uns nomes técnicos, eu não vou ficar dizendo aqui, porque essa parte da reconstrução da mama, que está muito, muito avançada hoje em dia, vai ser um
com o tema eu vou chamar um colega que faz muito isso para um outro podcast. Você conhece também, né? Uhum. Se quiser, está convidada também, vai ser um bom debate. Para dizer e acalmar a paciente que teve o câncer de mama, diz que hoje em dia a reconstrução está muito evoluída, a reconstrução de mama muito evoluída. No Brasil é muito, muito, muito bem feita. Tem médicos aqui que fazem isso brilhantemente, né? Corrigindo o português. E com muitos recursos novos, tá? De matriz, etc. Hoje em dia não sou eu que vou falar, vou chamar a pessoa. Hoje em dia evoluiu bastante. E acho que também ficaria muita informação para a gente ficar falando disso aqui. A gente foi até o tratamento do câncer, da doença. A parte de reconstrução estética que tem a ver com a saúde mental da paciente, né? Tudo tem a ver com a saúde mental. Aí a gente vai falar numa próxima com um colega cirurgião. Se tu quiser, tiver tempo aí, com a agenda boa, você vem também. E daí, o que mais que a gente pode falar para complementar sobre o assunto mastologia? Porque você foi muito direta no que você falou de diagnóstico, de prevenção e tratamento. Foi muito direta, vai elucidar. Muito paciente até que eu conheço, que me pergunta. Eu estou trazendo aqui dúvida de paciente, me pergunta no consultório às vezes. Esse é porque, assim, não é que é fácil para você, não, é fácil para todos nós, quando a gente entende o mundo como ele como as coisas são para aquela especialidade. Tá. Imagina você a enfermidade maior, né? Você está com diagnóstico de câncer. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? E agora, Guilherme? Conta a sua, né? Aquele negócio. A verdade é o seguinte. O médico tem por responsabilidade acolher esse paciente. Porque faz parte da sua carreira. Faz parte da sua profissão você dar o acolhimento para o paciente. Não é assim, aqui, você está com câncer e a gente faz isso, não. Assim, você tem que explicar, sabe, se humanizar. A humanização tem que estar ali aflorando. Porque para a gente, médico, a gente tem o entendimento e sabe qual é o prognóstico da doença. Mas o paciente que está recebendo a doença, para ele, é muito difícil, ele não tem conhecimento. Ele tem, mas ele não tem o conhecimento do que ele vai ter que fazer. Então, ele entrega a vida dele nas suas mãos. Assim como a gente entrega a nossa vida para o piloto, quando vai dirigir, vai pilotar o avião. A gente não sabe quem é aquele cara, a gente não tem o entendimento, só é passado o nome do comandante na hora. O médico não. Ele conhece, ele foi em você, então ele está depositando a vida dele em você. E essa hora a gente acolhe o paciente, fala assim, olha, fácil não é, mas difícil também não vai ser. A gente vai dar esse tipo de tratamento. Psicologicamente, você vai passar por isso. Ou seja, você vai ter horas que você vai chorar, chora. Eu tenho que mostrar força. Não, você não tem que mostrar força para todo mundo. Você tem que se conhecer nesse momento. Porque para o outro passo a seguir, seja ele cirúrgico, seja ele neoadjuvância, que é a quimioterapia, seja ele qualquer essa etapa, ela se tornar mais fácil. Porque do momento que você aceita a doença, do momento que você aceita que você tem que fazer algo para combater, o outro passo fica melhor, fica muito mais fácil. Você se levantou, se ergueu e olhou em volta, sabendo quais são os enfrentamentos que você vai ter que fazer. Você, como ser humano, não se tornou bípede à toa. Você, quando olhou para o horizonte, você tem que entender que você tem a capacidade para ir adiante. Mas nem sempre sozinho. Você tem que estar com a mão dada com a outra pessoa, com o lado familiar, mas o acolhimento daquele que está te dando a resposta. E uma coisa importante que a gente tem que falar, que não é só a mulher que tem câncer de mama. O homem também tem câncer de mama. E 1% dos casos de câncer de mama em mulher é em homem. Então, não posso deixar de falar que o homem também passa por isso. E não só por ser homem que ele vai deixar de passar
por essa questão de estar se sentindo abandonado. Que a gente, o lado psicológico, a gente tem que pensar. Sabe, uma vez eu fiz a cirurgia no senhor e ele gerou para mim e falou assim: doutora, a senhora tirou minha mão. Eu falei: porque estava com câncer, você já sabia, tarará, tarará. Aí ele virou e falou assim: eu estou me sentindo aleijado. Não existe reconstrução para homem? Eu falei: você quer botar... Você pretende botar mama? Você quer... Porque na minha cabeça eu estava tão lisinho. A questão dele era só a areola e o mamilo, que ele não tinha. E que todo mundo, quando ele ia na praia, olhava para ele. E eu falei assim, esse acolhimento, a gente precisa também entender que o homem precisa. Uma coisa que para a gente, às vezes, não está ali tão explícita, a gente precisa entender que o homem também passa por isso. Então, homem, mulher, que passam pelo câncer de mama, eles precisam de acolhimento, principalmente psicológico, porque o que eles vão ter de enfrentamento não vai ser fácil. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Mas a dificuldade está aqueles mitos que estão na sua cabeça e que a gente tem por obrigação retirar. Perfeita. Não tem nada... Entendi. Não tenho nada a complementar, só a corroborar com você aí. Enfim, eu acho que é isso, né? A gente deu para falar um pouco. Tem muito mais coisa. Certo aí? Não, tem muito mais coisa para falar, né, cara? Muito mais coisa pra gente debater aqui, mas só que também tem que deixar uma coisa mais didática para as pessoas verem. E, bom, gente, queria dizer, pessoal que está nos acompanhando aqui, você colega médico, você paciente, ou, enfim, para todos, que a gente tem um objetivo. A Mônica, inclusive, está comigo nessa aqui, ela me ajudou bastante, tá? Ela está desde o princípio, quando a gente teve a ideia de dar informação sobre tudo que a gente possa dar aqui. Não quer dizer que a gente seja dono da verdade, né? Cada um tem a sua. Justamente, vamos chamar as pessoas aqui da área de saúde, não é médico só. Todo mundo da área de saúde, envolvendo tudo, para dar a sua opinião sobre temas que estão na moda ou temas que a gente considera relevantes para melhorar a compreensão das pessoas, principalmente que procuram hoje em dia as redes sociais, a internet, para tirarem dúvidas. Então, não vim aqui para dizer que está certo ou que está errado, mas eu vou chamar pessoas especialistas para darem a sua perspectiva aqui. Então, pessoal, dá uma força aí para a gente. O primeiro episódio hoje, a doutora Mônica Travassos. Eu vou deixar aqui no link da descrição o Instagram da Mônica e contato dela, etc., para vocês seguirem ela lá no Instagram. Depois vou deixar aqui também o contato do nosso Instagram aqui do programa, para vocês seguirem a gente no Instagram também. Não perde, porque vão ter cortes depois e uma série de novidades também e conteúdos diferentes, né? Porque em outra rede social. E deixe seu comentário, é muito importante. Ser médico ou não médico, para a gente tanto faz. Isso aqui é um comentário para que alavanque aqui o nosso programa e que a gente possa ter debate também e trazer novos temas aqui, tá bom? Mônica, Valeu. Não podia ser outra pessoa nesse primeiro episódio e estou muito satisfeito. Acho que foi bem legal, hein? Tá? E vai ter outras vezes também. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado. Valeu, amigo. Valeu você. Até a próxima, pessoal. Valeu.